Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai decifrar o caderno 2 de raciocínio lógico-matemático e vamos mergulhar fundo, mas muito fundo, num tema que é o terror de muito concurseiro, viu? Equivalências lógicas e negação de proposições compostas. A nossa missão aqui, então, é bem clara, é entender de uma vez por todas como a banca FGV pensa, como ela pega uma frase simples e pede para a gente reescrever de outra forma ou negar, usando umas regras que parecem ir contra a nossa intuição. E o material do professor Lessa já dá o alerta, né? A FGV tem uma obsessão especial pela condicional se então. É tipo o prato principal dela. Exato. E o primeiro passo para dominar isso é tirar da cabeça que a gente está falando de matemática. Raciocínio lógico para concursos não é sobre números, é sobre a estrutura do pensamento. É como se a FGV te desse um quebra-cabeça e, em vez de tentar forçar as peças, a gente aprendesse a enxergar o encaixe perfeito. As regras que a gente vai ver hoje são um mapa do tesouro para resolver essas questões sem cair nas armadilhas. Ok, então vamos começar a desvendar esse mapa. O primeiro grande desafio é negar proposições. Minha primeira intuição, e acho que a de muita gente, seria simplesmente colocar um não em algum lugar da frase. Mas pelo que eu vi no material, o buraco é bem mais embaixo, né? Bem mais embaixo. E essa intuição é a primeira armadilha. A lógica formal tem regras rígidas, e para negar frases com e ou, a gente usa as famosas leis de De Morgan. Vamos pegar a conjunção, a frase com e. Imagina a afirmação: João é alto e Maria é baixa. Para negar isso, não basta que uma das coisas seja mentira? Faz sentido. Se o João não for alto, a afirmação inteira já se torna falsa. Ou, sei lá, se a Maria não for baixa, também. Então a negação não pode ser João não é alto e Maria não é baixa. Perfeito, você pegou o espírito da coisa. Para quebrar a afirmação original, basta que uma das partes seja falsa. Por isso, a regra é: nega as duas partes e troca o e por ou. A negação vira: João não é alto ou Maria não é baixa. O professor Lessa resume isso num mnemônico ótimo: nega tudo e troca e por ou. Certo, essa lógica eu consigo seguir. E para a frase com ou, a disjunção, a gente inverte o raciocínio. Se eu digo vou comprar um carro ou uma casa, para negar isso, eu tenho que não fazer nenhuma das duas coisas. Certo? Exatamente. Se você não comprar o carro, a promessa ainda pode ser verdadeira se você comprar a casa. A única forma de negar essa afirmação é não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, a negação de compro o carro ou compro casa é não compro o carro e não compro casa. A regra, de novo, é simples. Nega tudo e troca ou por e. Ok, até aqui tudo bem. Mas agora vem o ponto que você mencionou que a FGV ama, a condicional. Se chove, então eu levo o guarda-chuva. Se eu quero negar essa promessa, a minha cabeça imediatamente pensa: se chove, então eu não levo o guarda-chuva. Por que isso está errado? Essa é a armadilha perfeita. E é por isso que cai tanta gente. A negação de uma promessa condicional não é outra promessa. É a quebra da promessa. Pensa assim: se eu te prometi, se chove, levo o guarda-chuva, qual é a única situação em que você pode dizer que eu menti? Se chover e eu não levar o guarda-chuva. Bingo! É a única situação. Se não chover, eu posso levar o guarda-chuva ou não. Minha promessa continua intacta. Mas se a condição acontecer, que é chover, e a consequência não, que é eu não levar, aí sim a promessa foi quebrada. E é daí que vem a regra do mané, o mnemônico que salva vidas nisso. Mané, deixa eu adivinhar. É algo como... Mantém a primeira parte e nega a segunda. A negação de se A, então B, vira A e não B. Ela deixa de ser uma condicional e se transforma em uma conjunção, uma afirmação de fato. Uma afirmação... Ah, ok. Usando o exemplo do caderno, a negação de se bebo não dirijo é... Ok, deixa eu tentar. Mantenha a primeira, bebo. Troca por e. Nega a segunda. A segunda é não dirijo. Então a negação é dirijo. Fica
bebo e dirijo. Uau! É totalmente contraintuitivo, mas quando você explica a lógica da quebra da promessa, faz todo sentido. E é por ser contraintuitivo que é tão cobrado. A banca sabe que nosso cérebro quer criar outra frase com sim, então. O mané é o antídoto para essa tentação. Brilhante. E para fechar essa parte de negações, o caderno fala dos quantificadores, o todo e o nenhum. Como é que a gente nega uma afirmação como todo político é corrupto? A resposta não é nenhum político é corrupto, imagino. De jeito nenhum. Esse é outro erro clássico. Para derrubar uma generalização como todo A é B, você não precisa provar o oposto completo. Você só precisa de uma única exceção. Uma. Então, para negar todo político é corrupto, basta você provar que existe pelo menos um político que não é corrupto ou algum político não é corrupto. A exceção que quebra a regra, entendi. E para nenhum. Se alguém diz nenhum aluno passou na prova, para negar isso eu preciso provar que pelo menos um aluno passou ou algum aluno passou. Novamente, uma única exceção destrói a afirmação original. A grande lição aqui é: jamais negue todo com nenhum e vice-versa. A negação sempre vai envolver o algum ou o pelo menos um. Ok, acho que a parte de destruir argumentos, de negar, tá mais clara. Mas a FGV também faz o contrário, né? Ela pede pra gente reconstruir a frase, dizer a mesma coisa com outras palavras. É aí que a gente entra nas equivalências. Exatamente. Equivalência lógica é a arte de ser um bom tradutor. Dizer a mesma verdade, mas com uma estrutura diferente. Duas frases são equivalentes se, quando uma é verdade, a outra obrigatoriamente também é. E o mesmo vale para a falsidade. Elas têm a mesma tabela verdade no jargão técnico. E, claro, a estrela do show, a condicional, se então, deve ter seus próprios truques de tradução, imagino eu. Tem dois truques principais e é fundamental conhecer os dois, porque a FGV pode cobrar qualquer um deles. O primeiro é a contrapositiva. A ideia é genial. Se estudar leva a passar, então o que acontece se você não passar? Bom, se a promessa original for verdadeira, significa que você não estudou. Se tivesse estudado, teria passado. Ah, entendi. Se não passo, então não estudo. É a mesma ideia, só que vista de trás para frente. O exemplo do caderno é perfeito. Se estudo, passo, é o mesmo que se não passo, não estudo. Mantém a estrutura do ser, então, mas com uma nova roupagem. Certo, essa é a primeira ferramenta. E qual é a segunda? A segunda é que transforma a condicional em uma disjunção, em uma frase com ou. É aqui que entra o mnemônico Neymar, como o professor Lessa apelidou. A regra é: nega a primeira parte ou mantém a segunda. Peraí, isso é ainda mais estranho. Como se estudo passo pode ser a mesma coisa que uma frase com ou? Vamos aplicar a regra. Nega a primeira. Não estudo. Ou mantém a segunda. Passo. Fica não estudo ou passo. Porque isso tem o mesmo sentido? Pensa nas possibilidades. A frase não estudo ou passo te dá duas opções para que ela seja verdadeira. Ou você não estuda, ou você passa. A única forma dessa frase ser mentira é se as duas partes forem falsas ao mesmo tempo. Ou seja, se você estuda e não passa. Que é exatamente a quebra da promessa original, o mané. Exatamente. Se a quebra da promessa, a negação, é a mesma para as duas frases, significa que as duas frases são equivalentes. O Neymar é a chave para traduzir entre o universo do se então e o universo do ou. É uma ferramenta incrivelmente poderosa. Entendi. E só para não esquecer, o caderno menciona a dupla negação. Não é verdade que não sou capaz. É simplesmente uma forma rebuscada de dizer sou capaz. Negar uma negação é afirmar, parece bobo, mas no meio de uma frase enorme da FGV, identificar um não de um não e simplificar para um sim pode ser o que resolve a questão. Tudo bem, a teoria parece fazer sentido no papel, os mnemônicos são ótimos, mas na hora da prova, com a pressão, como a FGV realmente usa isso para criar suas pegadinhas? Acho que olhar as questões que o professor Lessa separou vai ser a prova de fogo. Com certeza. É aqui
que a gente vê o valor prático das ferramentas. Vamos para a questão 01. O enunciado diz: se o projeto for aprovado, então o servidor será promovido. A missão é clara: negar a sentença. Ok, a palavra mágica é negar e a estrutura é se, então. Minha mente já tem que acender um alarme sonoro piscando, mané, mané, mané. É esse o reflexo que você precisa criar. Então vamos aplicar. Mantenha a primeira: o projeto será aprovado. Conecta com e, nega a segunda. A negação de o servidor será promovido é o servidor não será promovido. Juntando tudo, o projeto será aprovado e o servidor não será promovido. Olhando as alternativas do caderno, bate exatamente com a letra C. As outras opções são as iscas, né? Tem uma com se então, tem outra com ou. São todas para pegar quem não decorou a regra do mané. Perfeito. Agora a questão 02 que muda a missão. A frase é: se corro, então fico cansado. E o comando é achar uma proposição equivalente. Equivalente. Para si, então, a gente tem duas rotas: a contrapositiva ou o Neymar. Vamos testar a primeira, a contrapositiva. A regra é: inverte e nega tudo. Exato. Como fica? Pego a segunda parte, fico cansado, e nego, não fico cansado. Ela vira o começo, se não fico cansado. Depois pego a primeira, corro, e nego, não corro. Ela vira o final, então não corro. A frase inteira fica: se não fico cansado, então não corro. E essa é exatamente a alternativa C. Simples e direto, desde que a ferramenta esteja afiada na sua mente. Você nem precisou testar o Neymar. Certo. Agora, a questão 3 é a que eu achei mais engenhosa. A banca dá a frase: não sou rondoniense ou gosto de peixe. Ela dá uma frase com ou e pede a equivalência, mas as respostas estão no formato se então. É o caminho inverso. É o Neymar ao contrário. Uma engenharia reversa da regra. A estrutura que a gente tem é não A ou B. A gente sabe que a regra do Neymar diz que isso veio de um. De um se A, então B. Exatamente, de um se A, então B. Então, o não sou rondoniense é o resultado de ter negado a primeira parte da condicional original. Para achar a original, você tem que negar de novo. A negação de não sou rondoniense é sou rondoniense. Isso. E a segunda parte, o B, a regra diz que a gente mantém. Então, o gosto de peixe fica como está. Juntando. Se sou rondoniense, então gosto de peixe. Bate com a alternativa A. Isso mostra que não basta decorar a regra, tem que entender a lógica para poder ir e voltar com ela. É a diferença entre decorar um mapa e saber navegar pelo território. A FGV testa sua capacidade de navegação. Fica muito claro. Então, vamos fazer uma síntese final, um resumo do resumo para fixar de vez. Se a questão da FGV gritar negar uma frase, se então, a palavra-chave que tem que vir à mente é? Mané, sem pensar duas vezes. Mantém a primeira parte e nega a segunda. O resultado vai ser sempre uma frase com e. Esquece-se então. E se a questão sussurrar equivalência para um se então, aí eu tenho duas saídas de emergência. Exatamente. A primeira é a contrapositiva. Inverte a ordem das frases e nega as duas, mantendo-se então. A segunda é o Neymar. Transforma a frase numa disjunção com ou, seguindo a música. Nega a primeira ou mantém a segunda. Perfeito. E para encerrar, o professor Lessa fecha o caderno com uma reflexão que eu achei muito poderosa, porque conecta toda essa técnica, toda essa matemática do pensamento com um propósito maior. Ele cita Tessalonicenses: examinai tudo, retém o bem. É uma conexão muito elegante, porque o que a gente acabou de fazer aqui, aprendeu a examinar argumentos, a testar a validade, a identificar o que é logicamente são e o que é uma falácia, uma contradição. Esse é o examinar tudo. É uma habilidade técnica fria. Mas que no serviço público, especialmente numa casa legislativa como a Alerro, ganha uma outra dimensão. Uma dimensão de responsabilidade. Porque analisar um projeto de lei, um processo administrativo, o discurso de alguém é exatamente isso. Examinar os argumentos, as premissas, as conclusões. E depois dessa análise crítica, vem a segunda parte. Retém o bem.
O objetivo não é só ser o espertão da lógica, é usar essa clareza de pensamento para filtrar o que é justo, o que é legal, o que beneficia a sociedade e descartar o resto. É usar a mente afiada não apenas para passar numa prova, mas para servir melhor. Uma bela mensagem final. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que a próxima análise for liberada. E claro, fica a pergunta: qual tema do seu edital você gostaria de ver decifrado aqui? Deixe nos comentários. Até a próxima!